Então, o LED ele é um diodo emissor de luz. Aqui na tela tem alguns formatos de LEDs. Eles podem ter tamanhos diferentes, formatos diferentes. Alguns são difusos, outros são de alto brilho, alguns LEDs são de potência. Então tem diversos LEDs no mercado. Mas o importante é a gente saber que o LED ele é um diodo emissor de luz. Então, algumas aplicações dos LEDs. Ele pode servir como sinalizador, é utilizado em semáforo, em painéis, aquelas TVs, TV LED, painéis que a gente encontra em estradas, rodovias, letreiros, tem painéis de LEDs, lanternas e por aí vai. Então, é uma infinidade de aplicações onde se encontra o LED. Então, esse é o símbolo do LED. Ele vai ter o anodo, vai ter o catodo, como os diodos também tem o anodo e tem o catodo. O anodo é o positivo, o catodo ele é o negativo, e a diferença entre o diodo e o LED, na simbologia, é que ele tem essas duas flechinhas apontando para fora, indicando que o LED ele emite uma luz, certo? Então, da mesma forma que o diodo pode ser polarizado diretamente ou reversamente, o LED também pode ser polarizado diretamente ou reversamente. Lembrando, né, que um diodo ele pode ser um semicondutor, ele é um semicondutor e ele pode se comportar como um condutor ou como um isolante. Vai depender de como que eu alimento esse componente. Diretamente polarizado, um condutor. Reversamente polarizado, um isolante. Sempre fazendo aquela comparação com uma chave aberta ou chave fechada. Então, o LED, quando ele estiver diretamente polarizado, ele vai conduzir, então ele vai se comportar como uma chave fechada, e então terá corrente elétrica circulando pelo circuito. Sempre com um LED, terá que ter um resistor. Esse resistor serve para limitar a corrente elétrica que vai circular pelo LED. O diodo, se o diodo, por exemplo, o N4007, ele suporta 1 ampere, se estiver passando por ele 0,5 amperes, não tem problema algum. Se estiver passando 0,7 amperes, não tem problema algum. 0,1 amperes, não tem problema algum. Agora, o LED, eu tenho que respeitar qual a corrente que ele precisa para funcionar, a corrente nominal dele. E essa corrente ela é de 20 miliamperes. Então, para limitar essa corrente, eu preciso de um resistor antes de um LED, em série com um LED, né, para poder fazer essa limitação. Então aqui, aquilo que eu acabei de comentar, a corrente que o LED precisa é de 20 miliamperes, a corrente direta, para que ele possa acender com o brilho nominal dele. Se eu diminuir esse valor de corrente, o LED vai acender mais fraco. Se eu aumentar esse valor de corrente, eu diminuo a vida útil do LED, chegando a um ponto de queimar o componente. E a tensão de condução pode variar de 1,6 até 3,3 volts. Vai depender se o LED, entre as cores do LED, e se o LED é de alto brilho, se o LED é difuso, se o LED é de potência. Então, para cálculos, costuma-se utilizar 2 volts, para que a gente possa ter uma noção e abranger quase que todos os LEDs. Então, o LED, quando estiver colocado reversamente, ele vai se comportar como uma chave aberta, então não vai haver circulação de corrente, mas tem uma observação. Ele não foi feito para bloquear corrente nem tensão. Então, ele consegue bloquear tensões, mas tensões pequenas, na ordem de 15 a 20 volts, certo? Então, se for para bloquear algum sinal, eu devo estar utilizando um diodo, não um LED. E daí seria isso. Então, o LED ele é um diodo emissor de luz. Para ele começar a conduzir, para ele acender, eu preciso de 2 volts em cima dele. Lembrando que, se eu aplicar uma tensão menor, ele já vai estar aceso, mas com um brilho inferior ao seu brilho nominal, certo? Então, e para a corrente eu preciso de 20 miliamperes. Diretamente polarizado ele conduz, acende. Reversamente polarizado ele não vai acender, sempre lembrando que a tensão reversa aplicada em cima dele deve de ficar em torno de 15 volts. Então, sobre LED seria isso.